Olá, seja bem-vinda a mais essa aula e hoje a gente vai falar de um óleo muito especial que é o óleo de melaleuca. Então muita gente já ouviu falar desse óleo pelas propriedades físicas que ele tem, né? E sempre que a gente pensar em patógenos, em fungos, bactérias, vírus, a gente vai lembrar do óleo de melaleuca. E eu vou começar explicando por que que ele é tão eficiente para isso. Então lá no comecinho, nas primeiras aulas onde a gente explicou o que são os óleos essenciais, o que eles fazem na planta, por que que algumas plantas produzem óleo essencial, a gente já explicou um pouquinho, mas eu vou reforçar aqui porque faz sentido nesta nossa aula. Então, olha só, o melaleuca, ele é extraído das folhas é uma árvore de grande porte que a Doterra coleta na Austrália, numa área pantanosa. Então, por aí você já consegue observar se a função dos óleos essenciais na planta é proteger ela dos perigos, né, dos predadores, enfim, do ambiente hostil onde ela vive. Então, você imagina tudo que esse óleo precisa ter de potência e de eficiência para proteger a árvore de melaleuca de todos os patógenos que tem num pântano. Então, como a gente já comentou nas aulas iniciais, quando você utiliza um óleo essencial em você, né, na sua pele, ou tomando, ou inalando, o óleo essencial vai para dentro do seu corpo e vai fazer a ação que ele faria na planta. É como se ele pensasse que você é uma plantinha e ele vai fazer em você o que ele faria lá na árvore da melaleuca, por exemplo, nesse caso da aula de hoje. Então, é por isso que basicamente o óleo de melaleuca serve para combater patógenos, porque essa é a função dele na árvore de melaleuca. Tá? Então, ele não vai ter os problemas que nós, seres humanos, temos. Vai ter outras questões lá, mas que quando traz para o nosso corpo, tem eficiência também. Né? Então, quando você pensa em cortes, feridas, tudo que pode inflamar ou ficar contaminado, por exemplo, se você tem uma queimadura. Quando a gente pensa em queimadura, a gente já associa com lavanda. Mas é interessante quando dá uma ferida aberta, né, quando estoura aquela bolha, você utilizar o lavanda combinado com o melaleuca para evitar que aquilo fique contaminado, né? Vai ficar exposto e pode ter uma contaminação do ambiente. Então, para cortes, para feridas, para queimaduras que sai a bolha, para todas as questões assim de saúde bucal, afta, herpes, até sapinho em bebês, né? Claro que a gente vai ter um cuidado ao diluir para usar num bebê. Esses dias ainda, há poucos dias, eu fiz uma recomendação para um bebezinho de 8 para 9 meses e estava com a boquinha cheia de sapinho. Então, eu recomendei para a mãe diluir em óleo de coco, passar na altura desde o estômago, todo aqui o peito e a garganta, né, para ir absorvendo pela pele, chegar na corrente sanguínea e para todos os órgãos e tecidos. Lembra que é esse trajeto que o óleo essencial faz? E também para ela fazer colocar num borrifador, numa porcentagem bem baixinha, de 0,5%, e borrifar na boquinha dele, porque o gosto é um pouco desagradável, mas é necessário em alguns momentos. Ou então pegar uma gaze e preparar esse soro fisiológico ou essa água filtrada nessa proporção de 0,5% e limpar dentro da boquinha com a gaze para ir eliminando esse patógeno, né? Esse fungo, que é o mesmo fungo que causa a candidíase. Na verdade, o sapinho é uma candidíase bucal. E também um recurso que sempre a gente pode utilizar com as crianças, independente de onde é o problema. Por exemplo, esse bebê estava com sapinho, com a candidíase bucal, mas eu também recomendei para a mãe diluir o melaleuca em óleo de coco e passar embaixo do pezinho, porque os poros dos pés são maiores, absorve mais, vai mais rapidamente para a corrente sanguínea, consequentemente para os órgãos e tecidos. Então ele teve em poucos dias uma melhora extraordinária, né? A mãe relatou depois que foi muito rápido a recuperação do bebê.
Então, é um recurso que não só para os bebês, mas para os adultos a gente pode utilizar também. Então, para tudo que envolve esses patógenos, olha só, chulé, frieira, pé de atleta, é, dermatite também, que às vezes a pessoa coça tanto que aquilo vira feridinha e fica, né, contaminado, cria até secreção, pus. Então, para tudo isso, você pode utilizar o óleo essencial de melaleuca diluído, né? Quando são ferimentos, eu considero e recomendo como mais adequado você diluir num soro fisiológico ou na água destilada e borrifar do que misturar num óleo e passar, tá? Quando tem ferimento aberto, porque daí o óleo carreador, ele pode de alguma forma bloquear ali a respiração do tecido, tá? A transpiração. Então, eu acho mais adequado nesses casos você diluir o óleo numa água destilada e borrifar, que vai volatizar, vai evaporar mais rapidamente e vai ficar mais sequinho, tá? Então, a gente pode usar também para acne, é uma ótima opção. Você pode fazer uma misturinha do, por exemplo, óleo de abacate, que não é um óleo muito gorduroso, pesado, ele é um óleo leve, então ele é bom para a pele. Você pode utilizar melaleuca, o limão siciliano ou até o tangerina e utilizar à noite e de manhã você lava bem para poder se expor ao sol. Para candidíase e sapinho eu já falei, só vou explicar como que as mulheres podem usar para tratar candidíase. Então, ele é muito eficiente para esse fim. Mas tem algumas dicas que a gente vê aí pela internet que eu particularmente não considero muito eficiente. Ela pode ter um efeito contrário do que você espera, que é pingar a melaleuca diretamente na calcinha ou no absorvente diário. Tá? Então, eu não recomendo essa prática, porque se você já está com toda essa área sensível, às vezes até a pele irritada, com microcortes, né, microfissuras, e você colocar o óleo puro ali, o efeito pode ser contrário, né? Em vez de melhorar, você pode sentir ardência, mais coceira. Então, como que seria a forma mais suave, mais adequada para tratar candidíase? Faz banho de assento, né? Prepara lá a bacia com alguns litros de água morninha, que pode ser do chuveiro mesmo, e você coloca 2 gotinhas de melaleuca para cada litro de água que você colocar na bacia. Senta lá por uns 15 a 20 minutos e depois seca bem e pega e passa óleo de coco puro ou então numa diluição para bebê, né, que é 0,25%, bem fraquinho. Daí você pode passar diretamente no local, mas o banho de assento eu acho que é a forma mais eficiente. Então, a gente pode utilizar também para cistite, né, que é a infecção urinária. E ali eu coloquei físico e emocional, porque ele vai agir nas 2 esferas. Na esfera física, porque vai ajudar a matar a bactéria que está causando a infecção urinária. E na parte emocional, o óleo essencial de melaleuca, ele tem a propriedade, ele tem a capacidade de criar limites saudáveis, né? Depois, lá na ação emocional, a gente vê com mais detalhes, mas só para explicar para você por que é importante na cistite. Porque quem tem cistite, você pode observar que normalmente o número de mulheres é muito maior do que de homens, né? A infecção urinária. E por quê? Porque as mulheres são, de forma geral, mais sensíveis e elas se sentem com mais frequência invadidas. Então, uma invasão emocional do seu campo, sabe? Quando a pessoa se intromete de alguma forma na sua vida e a mulher começa a ter a cistite de repetição, que a gente fala, né? Você toma medicação ou você usa um tratamento natural, usa os óleos essenciais, mas dali poucas semanas ou poucos meses ela tem de novo, né? Então, quando a mulher tem 4 episódios durante um ano, já é considerado cistite de repetição. Então, é importante utilizar até de forma preventiva o óleo essencial de melaleuca. Uma vez por semana, faça um banho de assento
como um cuidado para a sua saúde íntima, independente de você ter algo instalado ou não. Tira um dia por semana e faça esse banho de assento. Se você tiver o camomila romana para combinar, melhor ainda, ou então faz um chá de camomila e adiciona lá no seu banho de assento e coloca também o óleo essencial de melaleuca. E uma dica que eu dou para você sempre que for fazer banho de assento, pegue uma colher de óleo vegetal, uma colher de sopa, pode ser óleo de abacate, semente de uva, óleo de coco, e pinga o óleo essencial nesse óleo vegetal e daí você mistura na água, porque senão em poucos minutos o óleo essencial evapora completamente e você perde, você fica sentada lá 20 minutos, mas em 10 ele já evaporou. Agora, se você misturar ele num óleo vegetal, lembra que o óleo vegetal encapsula o óleo essencial e se agarra nele e mantém ele agindo por mais tempo, então ali também vai fazer esse mesmo efeito. Então, para que mais você pode usar o óleo de melaleuca? Para dores, para inflamação na garganta, para dor de ouvido. Para dor de ouvido funciona muito bem combinado com lavanda. Você mistura os dois e passa em volta da orelha, principalmente aqui nesse osso atrás da orelha, esse osso mastoide, tá? Passa bastante, assim, a quantidade necessária, né? Mas bastante tempo, assim, você fica massageando, passa 2, 3, 4 vezes por dia. E uma coisa muito importante, nunca pingue óleo essencial dentro do ouvido, tá? No ouvido, no nariz e dentro dos olhos, a gente nunca pinga óleo essencial, porque é muito forte, é muito potente e não é necessário fazer isso. Como que você vai utilizar para o ouvido, além de passar em volta? Você pode pingar num chumacinho de algodão uma gota de óleo de coco e uma gota do melaleuca e colocar só aqui assim na entradinha da cavidade, tá? Aí evita de pegar friagem e também o óleo vai evaporando e vai indo lá para o canal auditivo e vai tratar se tiver fungo, bactéria, algum tipo de infecção, de inflamação, ele vai tratar, mas nunca pingue lá dentro, tá? Para dores de garganta também você pode fazer um emplasto de argila e colocar o melaleuca no emplasto, ou passar o melaleuca diluído em óleo de coco. Pode também fazer bochecho, né, gargarejo nesse caso. Você prepara meio copo de água com umas gotinhas de melaleuca e faz gargarejo, também ajuda muito. Isso para dor e inflamação na garganta e para amidalite. Aí para caspa, para sarna, para piolho, você pode colocar no shampoo ou pode fazer uma misturinha no borrifador, só com um pouquinho de óleo essencial, de óleo vegetal, junto com a água para grudar o óleo essencial e passa no couro cabeludo e deixa agir por uns 10 minutinhos e daí lava normalmente. E ali eu coloquei uma observação com os pets, né? A gente pode utilizar óleo essencial com os nossos bichinhos, mas nós precisamos ter um cuidado especial com óleo de melaleuca com os gatos, tá? Porque os gatos, eles não produzem uma determinada proteína no fígado, então eles não conseguem processar adequadamente o óleo de melaleuca. Então, teve uma época que até foi lançado uma linha de shampoo pet, justamente para tratar questões de pele nos pequenos animais, né? Sarna, outros tipos de dermatite, enfim, problemas de pele, perca de pelo. Só que aconteceu várias situações de óbito de gatos, né? De felinos, por causa do óleo de melaleuca. Então, óleo de melaleuca é um óleo que, em raras exceções, você poderá usar com os gatos. Evite, né? Mas isso é conteúdo para uma outra aula. Eu sempre dou esse lembrete, faço essa orientação, porque a gente, às vezes, tende a usar numa quantidade inadequada, enfim, achando que porque é natural pode usar de qualquer jeito. E os felinos, eles têm essa particularidade aí. Então, muito cuidado com melaleuca nos gatinhos. Os cachorros são bem mais tolerantes, mas os felinos não. Então, para infecção no ouvido já expliquei, para bronquite, resfriados e também para sinusite, não está escrito aí, mas você pode anotar no seu caderninho, que ele é extremamente útil para tratar
bronquite, resfriado e sinusite. Por quê? Porque ele vai fazer uma limpeza das vias aéreas, né? Tanto o pulmão como as vias aéreas superiores. Então, no caso da sinusite, da bronquite, é produzido muito muco. E o muco é o ambiente perfeito para vírus, bactérias e outros patógenos, né? Tem umidade, tem calor, tem as sujeirinhas que eles gostam de se alimentar. Então, o que o melaleuca vai fazer? Ele vai ajudar a eliminar o muco e matar esses patógenos que se proliferam ali nesse ambiente. Então, você pode, no caso tanto da bronquite como da sinusite, você dilui o melaleuca no óleo de coco, né? No caso da bronquite, vai passar no peito, nas costas e na sola dos pés. E no caso da sinusite, você vai passar nos seios paranasais, né? Em todas essas áreas aqui que se acumula o muco. E vai utilizar também no difusor para que você inale e ele vá numa forma combinada lá para o pulmão ou para dentro do aparelho olfatório também fazer essa higienização. Para conjuntivite também ele é muito eficiente para ter sol, sabe? Normalmente aquela bolinha que nasce bem assim rente ao crescimento dos cílios, mas lembra que a gente acabou de falar que não pode pingar dentro dos olhos, dentro do nariz e dentro dos ouvidos. Então, como que vai utilizar para conjuntivite? É uma doença inflamatória, então você pode tomar 2 gotinhas depois do almoço. Se for criança menor de 6 anos, não toma óleo essencial, só faz uso tópico. Então, você pode diluir no óleo de coco e passar bem longe. Aqui nesse osso da bochecha, ó, que é para baixo do olho, você segue ele como rumo para passar. E bem por cima da sobrancelha, tá? E ter o cuidado de não esfregar o olho para não entrar o óleo dentro do olho. Então, você vai fazer o uso tópico, né, dessa forma, diluído. Vai utilizar no difusor e vai utilizar, independente de ser adulto ou criança, embaixo dos pés, na sola dos pés, que tem uma ação sistêmica. Então, funciona muito bem, pode usar dessa forma que você vai ter resultado. E também para vermes e parasitas, de forma geral, né, para fazer uma desparasitação. A gente já falou lá em outra aula, acho que foi do peppermint ou do limão, que você pode combinar. Não, foi do tangerina, mas o limão também pode ser usado. Tomilho, melaleuca, orégano, tangerina, até o cravo também são ótimos óleos para você combinar na cápsula e tomar na lua cheia e na lua nova para eliminar vermes e parasitas, tá? Então, são ótimas opções aí de tratamento para cuidar da sua saúde física com o óleo essencial de melaleuca. E agora a gente vai conhecer um pouquinho das ações no campo emocional. O que o óleo de melaleuca pode trazer de contribuição para o nosso emocional? Então, aqui vocês já podem observar, a primeira informação que eu coloquei foi que o óleo essencial de melaleuca é o óleo dos limites energéticos. Então, nós temos o nosso campo físico, né, o nosso corpo físico, nós temos o nosso corpo energético, nosso corpo emocional. Então, tudo que afeta as emoções, de alguma forma vai refletir no corpo físico. Então, lá na parte física eu expliquei sobre a cistite, como essa sensação de invasão de território afeta a mulher a ponto dela refletir no corpo físico através de uma infecção urinária, né? Então, se você está sentindo essas questões assim de invasão de território, de falta de respeito com você, com a sua pessoa ou com o seu ambiente, né? Porque às vezes você se sente invadida emocionalmente, desrespeitada, mas às vezes você tem uma invasão de território físico mesmo, pessoas que vão na sua casa, que você sabe, né? Você já tem uma situação ali que não é uma convivência adequada, seja vizinho, seja parente, seja, enfim, quem for, e essa pessoa invade o seu espaço, se intromete na sua vida, e isso vai te causando desconforto emocional. Então, o óleo de melaleuca, além dos limites energéticos, ele pode ser considerado também o óleo do respeito. Então, quando você quer impor um limite, um respeito, você pode utilizar esse óleo. E como que você vai fazer? Você vai difundir, né, no difusor, lá no seu ambiente,
Você pode, se você sabe que você vai para um ambiente onde você se sente assim, onde você encontra com pessoas que te desestabilizam, você pode misturar com o On Guard, que a gente vai estudar o On Guard também nas aulas seguintes. Você dilui no óleo de coco, faz a misturinha e você pode passar na extensão da sua coluna, na sola dos pés e também aqui bem na boca do estômago, né? Que também é um ponto energético chamado plexo solar. E você pode observar que quando você se incomoda muito com algo, é bem nesse ponto aqui que você sente o mal-estar. Às vezes até como se fosse um soco energético bem na boca do estômago, quando algo te desestrutura. Então é ali que você pode passar esse óleo para dar um suporte para o teu emocional. Tá? Então eu coloquei ali também, ó, ideal para dissipar o pessimismo de doentes crônicos. Então uma pessoa que está acamada, né, ou que faz um tratamento já longo para determinada enfermidade e começa a ficar desanimada com a vida, com as coisas e acha que não tem mais jeito, então o óleo essencial de melaleuca pode trazer um conforto emocional, tá? Ele também auxilia pessoas com tendência a se vitimizar, sabe? Daí essa pessoa que se faz muito de vítima, ela pode descontar num vício ou numa compulsão alimentar, numa compulsão por sexo, numa compulsão por compras, né? Que há várias formas de compulsão. Então, o óleo essencial de melaleuca também ajuda nisso. Ele também limpa a bagagem energética negativa, ajudando quando há necessidade de separação de uma relação tóxica. Então, pode ser uma relação, assim, um relacionamento amoroso, pode ser amizades, né? Qualquer tipo de relacionamento que não é benéfico, que não é saudável, esse óleo pode ajudar. Então, uma dica para as mães aí que têm filhos adolescentes, por exemplo, que a gente está sempre vigiando, né? Se eles estão em boa companhia, se eles estão com pessoas que vão agregar para a vida dele. E por vezes a gente identifica que uma ou outra companhia não é interessante, então você pode utilizar, mesmo que o seu filho não tenha concordância com isso, mas você como mãe e tem autoridade sobre ele, você pode utilizar. Oriente ele a passar aqui nessa parte na boca do estômago, ou então na sola dos pés, ou coloque no difusor para que vá fazendo essa separação energética. Ele vai vibrar numa outra intensidade que automaticamente vai afastando essas companhias. Tá? Então é bem interessante, é uma forma de você protegê-los, mesmo que eles não tenham consciência daquilo. Às vezes acha que a gente está impedindo eles de uma amizade, mas a gente está tentando protegê-los de algo que não é adequado naquele momento. E também ainda nesse aspecto de relações tóxicas, aqui eu não coloquei explicitamente, mas vou explicar para vocês, homens mais frequentemente fazem uso, mas algumas mulheres também acabam se viciando em pornografia, né? Isso é muito... assim, ele não traz boas consequências para o emocional, né? E nem para a parte vibracional, porque você começa a se sintonizar com uma energia baixa. Então, é uma forma de você tratar isso. Se você conhece alguém, se alguém já se queixou disso com você, você pode recomendar o óleo de melaleuca, e ele pode ser combinado com o óleo de olíbano também, que é o próximo óleo que a gente vai estudar na sequência. A combinação desses dois óleos faz aumentar a vibração da pessoa e ela começa a ficar desestimulada de fazer essa prática, né, do uso da pornografia. É um óleo também que ajuda a estabelecer a barreira de proteção energética dos ambientes, tá? Então, se você percebe que estão vindo pessoas na sua casa que você não acha adequado, você pode usar nos familiares, você pode difundir no ambiente, mas você pode também passar, por exemplo, nos batentes da porta. E isso não é simpatia nem misticismo. Por que passar nos batentes da porta? Porque ali ele vai se pegar, né, vai se fixar na madeira e vai ficar exalando esse cheiro
e vai fazer a proteção energética do seu ambiente. Pode ser do seu ambiente comercial também, não necessariamente só da sua casa. E vamos ver se tem mais alguma coisa que eu deixei para trás. Ah, aqui, ó. O óleo de melaleuca te incentiva a conectar-se com os outros, honrando o próprio espaço e respeitando o espaço alheio. Então, isso aqui é muito legal, principalmente para nós que trabalhamos com pessoas, né? Muitas vezes a gente vai encontrar pessoas que não estão alinhadas com a nossa vibração, com a nossa energia, mas nós precisamos nos conectar com essas pessoas. Então, o que acontece? A gente consegue estabelecer um relacionamento harmonioso com os outros, estabelecendo os limites e se conectando pela parte positiva. Tá? Então, esse é um óleo que você pode utilizar aí no teu dia a dia, quando você sair a campo para trabalhar. Utilize o melaleuca e o On Guard, misturando e passando na sola dos pés, passando na coluna, passando aqui na boca do estômago, que você vai conseguir lidar melhor com as situações que aparecem aí no trabalho. E também esse óleo, para finalizar, ele te auxilia na percepção da autorresponsabilidade nas relações. Então, ele está relacionado com aquela questão ali do vitimismo, né? Porque às vezes você não vê qual é a tua parte de responsabilidade num relacionamento, e você se faz de vítima, e você vai acumulando emoções negativas, porque você acha que tudo acontece com você, que o outro que está fazendo as coisas para você. Então, ele vai trabalhar essas duas questões, eliminar essa questão do vitimismo e você conseguir observar até que ponto é tua responsabilidade pelo que está acontecendo. Tá? Então, esse óleo, ele traz assim uma informação bem forte. Às vezes até a pessoa começa a, como que eu posso dizer assim, a repelir esse óleo, porque tem muitas questões que ela precisa trabalhar e ela não quer olhar para isso, né? Então, como que aparece essa rejeição ao óleo? Ah, não gosto do cheiro, ah, esse óleo me dá náusea, ah, não quero que coloque esse óleo aqui em casa. Então, você pode observar, quando a pessoa tiver esse tipo de reação, não só ao óleo de melaleuca, a qualquer um dos óleos, isso está muito relacionado com os bloqueios que a pessoa precisa trabalhar, tá? Então, é uma forma dela de autopreservação, ela não quer mexer naquilo que dói, então ela prefere não olhar, não utilizar aquele produto para não ter que olhar para aquelas situações. Então, se isso acontecer na sua casa, tente utilizar de uma forma mais serena, sem obrigar a pessoa, tá? Então, esse foi a nossa aula sobre o melaleuca, né? Ele é um óleo muito forte, muito potente, que vem com tudo, tanto na parte física quanto na parte emocional. Então, é um óleo bem importante para você ter aí na tua farmacinha natural e usar no dia a dia, porque ele traz toda essa gama aí de propriedades e resolução de conflitos emocionais e de problemas físicos. Então, eu sugiro que você adicione esse óleo também na sua rotina e tire todo o proveito que ele tem aí para te oferecer. E na próxima aula a gente vai conhecer um pouquinho de um óleo muito interessante também, que eu já falei de algumas combinações, né, inclusive com óleo de melaleuca, que é o rei dos óleos, é o olíbano. Então fique ligado na próxima aula, que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse óleo, e você vai ver como que ele pode ser utilizado em todos os tratamentos que você for fazer com óleos essenciais. O óleo de olíbano vai ter um lugarzinho especial. Então, eu te aguardo na próxima aula para a gente conversar sobre o óleo de olíbano.